Olá! Chegou a hora de falarmos sobre os desafios da transição para a autogestão. Só que transição talvez não seja a palavra ideal. Acreditamos que a autogestão não é um destino específico, é mais uma direção a ser seguida em uma jornada. Mesmo assim, precisamos falar sobre quais os primeiros passos mais comuns nessa jornada. Vamos falar sobre um caminho possível, porém não único. Podemos dividir esse caminho possível em duas grandes partes, um pré-jogo e o jogo em si. No pré-jogo, vamos falar sobre buy-in, papel do sponsor, definição do recorte, etc. Depois, trataremos sobre capacitação, mentoria, criação de papéis, início das reuniões, adoção de padrões, mudança de hábitos e cultura. Mas antes de explicar tudo isso, quero trazer um aviso e uma metáfora que pode funcionar como se fosse um contraponto. O aviso é que esse caminho nunca acontece assim de maneira tão linear. É bem mais complexo do que isso. Uma boa metáfora para explicar como essa jornada é feita é a de uma festa. Nós, os consultores, com frequência somos chamados para uma festa. Alguém com poder institucional faz um convite para a gente, pois acredita que podemos ensinar um novo jeito de dançar. Só que não é uma aula de dança, é uma festa. Ao entrarmos, conseguimos a atenção de um pequeno grupo e ensinamos alguns novos passos de dança. Se esse grupo gostar, eles continuarão dançando mesmo depois que deixarmos aquela rodinha. É comum termos dificuldades, pois as pessoas não estão dispostas a experimentar, têm receio ou não acreditam que é possível. A cada momento repensamos qual será o nosso próximo passo. Nunca sabemos quando o dono da festa irá nos expulsar de lá. Também não temos um plano de implementação. Sempre estamos nos perguntando: para onde vamos? O que faremos? É o que chamamos de possível adjacente. Qual é o próximo passo que nos move para frente, mas que está dentro do que é possível para aquele momento? Não existem respostas simples, e é comum termos visões diferentes de qual é o possível adjacente em cada momento e em cada contexto. Mesmo assim, vale trazermos alguns conceitos e voltarmos para aquele caminho possível. O primeiro conceito é o buy-in. Aqui vale ampliarmos esse conceito e enxergarmos um espectro de buy-in. Nesse espectro, podemos imaginar pessoas que estão apaixonadas até pessoas que estão ativamente resistindo. No meio do caminho, temos pessoas engajadas, pessoas que concordam, que dizem ok, mas procuram brechas, as apáticas e as que promovem uma resistência passiva. Pessoalmente, acho esse tipo 6 da resistência passiva o mais difícil de lidar. Só não pensem que esses rótulos são estáticos. É comum que as pessoas se comportem ora de um nível, ora de outro. Se acreditarmos nesses rótulos, podemos estar promovendo uma profecia autorrealizável. Nessa jornada, é muito comum precisarmos de alguém que assuma a figura de sponsor, ou patrocinador ou patrocinadora. Alguém com poder institucional ou liderança reconhecida na organização. Essa pessoa se beneficia muito de ter como parceiro um agente de mudança, interno ou externo. É esse patrocinador ou patrocinadora que segura a bronca durante as experimentações. É comum que essa pessoa tenha o desejo de evoluir para um novo estágio e demonstrar, com frequência, um alto nível de buy-in. Em nosso trabalho, é muito comum termos organizações compostas por várias áreas ou times. E aí precisamos decidir sobre como promover a disseminação ou adoção das práticas de autogestão. Podemos fazer tudo ao mesmo tempo agora, só que pode ser um caminho bem traumático. Podemos fazer um recorte, ou seja, começar em uma área ou departamento. Outra opção também é fazer vários e pequenos pilotos em áreas espalhadas pela organização. Tem uma estratégia que consideramos um antipadrão, que é começar adotando uma prática ou pedacinho da O2 na organização inteira. Normalmente isso não gera o valor esperado, pois as práticas se auto-reforçam. Por último, é possível criar um spin-off e começar ali um experimento de autogestão. Fazemos aos poucos e preferencialmente por meio de um processo de contágio. Por isso é comum termos que fazer um recorte. Para escolher onde fazer esse recorte, vários fatores precisam ser observados. Presença de um sponsor local, como a estrutura atual de cadeia de comando pode interferir no piloto, especialmente se tiver uma estrutura matricial envolvida. Uma coisa que parece ser difícil de acontecer é a pequena área sobreviver por muito tempo fazendo autogestão dentro de uma grande organização com hierarquia. Ou contamina outras áreas e expande a autogestão, ou o experimento tende a morrer. Outro ponto importante a ser observado antes de começar é o estado do campo relacional, ou tribal. Sem uma qualidade mínima nas relações como bons níveis de confiança mútua, fica muito difícil construir acordos na forma de papéis e círculos. Você pode até descrevê-los, mas eles não costumam funcionar. O que acontece é o seguinte: as pessoas anseiam por um local de trabalho justo, equitativo, compassivo e há toda uma série de forças visíveis e invisíveis que tornam isso difícil de se manifestar. A autogestão, quando chega na organização, precisa levar em conta esse contexto, o histórico que existe ali sobre isso.
Atuar na limpeza do campo relacional é fundamental para termos uma chance de avançarmos no tratamento dessas tensões. O modo cuidar pode ser muito útil aqui. E, como ele não faz uso da estrutura organizacional, pode ser um ótimo primeiro passo. Galera, não adianta fazer o curso e não praticar. O contrário já vi até acontecer. Começar a praticar com um pouco que se conhece e depois praticar workshops e outros cursos. Dica importante. Se é para jogar, siga as regras. Os meta-acordos estão aí para isso. Mentorias e coaching são bem importantes nessa hora. Para isso, temos o programa de desenvolvimento de facilitadores, que dura 4 meses e acompanha agentes de mudança e facilitadores nessa jornada em outras organizações. É possível que você comece em uma área que tem um número de pessoas que não cabe em apenas um círculo. Por exemplo, 20 ou 30 pessoas. Se existirem times menores, aí é simples. Cada time vira um círculo. Se não existir por algum motivo, você pode tentar mapear quem se reúne com quem regularmente e que assuntos são tratados e cada reunião regular vira um círculo. O importante é não alterar profundamente a estrutura existente. Sobre a descrição inicial dos papéis, temos um padrão na biblioteca da O2, que sugere um jeito de fazer. Para quem está no curso online completo, faremos um exercício no encontro virtual, usando este padrão para você entender melhor como usá-lo. Depois dos papéis escritos, as reuniões de círculo começam. Os papéis essenciais são eleitos, facilitador, secretário, elo interno. Os facilitadores recebem mentoria e apoio para se sentirem seguros na condução das reuniões. É um processo que pode levar aproximadamente 3 meses para um círculo ganhar proficiência nos 5 modos de reunião. E se você está buscando algo na linha de um mapa de maturidade, algo que mostre os possíveis estágios de evolução de uma organização nessa jornada, isso existe. Mas não diria que é algo capaz de prever o futuro ou definir os passos que precisam ser dados. É um modelo que pode te ajudar a entender contextos, só tome cuidado com ele. Vou botar o link abaixo para você baixar ele. Muitas vezes, durante o nosso trabalho, nos deparamos com perguntas sobre a capacidade das pessoas para a autogestão. Existe uma falácia predominante de que isso é uma realidade para poucos e que a grande maioria das pessoas ainda não está preparada para isso tudo. O que percebemos no nosso trabalho, ajudando as organizações nesse novo caminho, é exatamente o oposto. A partir do momento que passamos a tratar os indivíduos com respeito e confiança, comportamentos cada vez mais responsáveis e éticos vão aos poucos substituindo a cultura anterior predominante, apoiada nas crenças, princípios e práticas dos paradigmas anteriores, que tratavam os indivíduos com uma desconfiança e intolerância. Fica muito claro que existe uma enorme incoerência quando questionamos a maturidade das pessoas para operar a partir desse novo modelo. Já consideramos as pessoas maduras o suficiente para namorar, casar, comprar um carro, alugar uma casa, fazer empréstimos, ou seja, uma infinidade de coisas, mas não para os novos desafios desse novo estágio. Parece incoerente, né? Ou seja, os outros são maduros quando nos convém que sejam. Tá, mas existem sim vários possíveis desconfortos que vamos enfrentar. Não vou mentir para vocês, mas esses desconfortos são normalmente facilmente superados e os benefícios em potencial superam imensamente esses desafios. O primeiro é a suposta rigidez das reuniões. Como você aprendeu, na O2, existem momentos que você precisa respeitar o espaço de fala do outro. Chato, né? Existe também a necessidade de ser sucinto em suas falas. A outra é sentir que não tem pai ou mãe para pegar na sua mãozinha. Desculpa jogar a real. Mas na autogestão, caso você precise de ajuda, cabe a você buscar. E tem mais. Precisamos ter foco no presente e muito menos no futuro, como estamos acostumados a fazer. Para algumas pessoas e organizações, também vai ser necessário parar de buscar o consenso o tempo todo. Difícil isso, né? Mas é isso. Por último, algumas pessoas podem sentir a sua identidade profissional ameaçada, já que cargos de chefia ou que nunca mudam não existem mais. Por outro lado, você terá muito mais oportunidades de se desenvolver desempenhando diversos papéis. A transição de uma organização tradicional para uma organização orgânica é um desafio muito complexo que com certeza não se esgota por aqui. Nossos locais de trabalho são compostos de muito mais do que apenas as suas estruturas e processos de governança. São ecossistemas complexos de pessoas, relacionamentos, culturas, mentalidades e sistemas que existem dentro do contexto social, político, econômico e até espiritual do mundo mais amplo. Para alcançar o tipo de local de trabalho que estamos buscando, devemos estar conscientes dos vieses implícitos, preconceitos explícitos, traumas intergeracionais, históricos, toda espécie de microagressões e várias outras forças em jogo na maioria dos locais de trabalho. Nada disso pode ser ignorado.
Para criar as organizações que desejamos, devemos remover essas barreiras. E há muito mais barreiras do que apenas a hierarquia e a burocracia baseado no excesso de controle. Novos modelos de governança, de gestão, de coordenação são parte essencial desse quebra-cabeça, mas não podemos fingir que eles são o suficiente. Precisamos praticar uma escuta profunda, uma autorreflexão corajosa, aprendizado constante, uma confiança resiliente e uma enorme empatia verdadeira e curiosa. Mas você não está sozinho. E por estar aqui, acredito que tem o elemento mais importante dessa equação: estar inconformado com as condições atuais e com o status quo.